Eu não posso esperar um jogo fácil. Eu preciso esperar um jogo parelho, um jogo difícil que vai ter que ser pensado e jogado o tempo inteiro. E assim, essa é a mentalidade correta para eu encarar essas partidas. Seja bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você ganhe mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é Estratégias para ganhar jogos fáceis. Esse é um pesadelo que muitos tenistas têm, que às vezes sabem que são melhores tecnicamente que o adversário, mas mesmo assim perdem as partidas. Então, nesse vídeo a gente vai discutir estratégias para que a gente ganhe esses jogos mais fáceis. Nessa aula, você vai aprender o que ganha os jogos de tênis, como ser mais eficaz e táticas que a gente pode utilizar para jogar contra jogadores piores do que a gente. E no final, eu também vou contar algumas histórias de como eu descobri isso. Situações que saber dessas informações me ajudou muito a vencer mais partidas. Os jogos de tênis normalmente são vencidos pelo jogador que é mais eficaz, mesmo que ele não tenha uma técnica melhor do que a do adversário. A técnica, ela está muito relacionada à eficiência do golpe, ou seja, à economia de energia. Mas o que ganha as partidas é a eficácia, é o quanto ele consegue fazer essa bola pingar dentro ou acertar o alvo que ele quer. É isso que normalmente ganha as partidas. Então eu tenho que trabalhar para o meu jogo ser mais eficaz e não somente eu ter uma melhor técnica ou ter um golpe mais eficiente, e sim que os meus golpes tenham cada vez mais eficácia. Isso vai fazer com que eu ganhe muito mais jogos de tênis. O maior perigo de eu ser tecnicamente melhor que o meu adversário é eu começar a tentar fazer coisas muito elaboradas, jogadas muito difíceis e acabar perdendo a eficácia do meu jogo. Ou seja, eu cometer muitos erros não forçados pela tomada de decisão por tentar fazer coisas muito difíceis. Então, a técnica ela é importante para que eu consiga jogar taticamente melhor. E não a técnica é boa pela técnica. E sim, a técnica me ajuda a taticamente jogar melhor, estrategicamente jogar melhor. Então, quando eu sou tecnicamente melhor do que o meu adversário, eu tenho que tentar ser também mais eficaz. Eu posso utilizar essas técnicas para que o meu jogo seja mais eficaz do que o do meu adversário e não utilizar as técnicas só para conseguir jogadas difíceis ou jogadas bonitas. Isso não vai vencer as partidas. Então, sempre que eu aprendo uma nova técnica, eu tenho que aprender o momento certo de utilizar essa técnica. Isso passa muito pela tomada de decisão. Eu tenho uma boa mão, por exemplo, para dar drop shot de direita e de esquerda, mas eu não vou usar isso a todo momento. Eu tenho que saber o momento certo de usar e daí sim esse golpe, esse drop shot vai ser eficaz. Se eu começar a tentar usar o drop shot excessivamente, só como um exemplo, eu vou começar a errar mais e vou começar a dar muitos pontos de graça para o meu adversário. E isso, às vezes, ele mesmo sendo mais limitado tecnicamente, pode fazer com que ele seja mais eficaz que eu e daí ele consiga também ganhar as partidas. A primeira coisa que a gente tem que aprender para ganhar esses jogos mais fáceis é aprender a se preparar mentalmente para essas partidas. Porque o que torna normalmente esses jogos difíceis é eu ter um ego muito grande. Ou seja, eu acho que eu sou melhor do que o meu adversário, posso até ser melhor do que o meu adversário, mas eu vou ter que provar isso em quadra. Não adianta eu achar que sou melhor e entrar na quadra e perder o jogo. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que controlar o ego é o nosso maior desafio contra jogadores teoricamente mais fracos ou mais fáceis. Então a gente controlar o nosso ego, não ter expectativas muito grandes, saber que a gente também pode perder essas partidas se a gente não jogar bem, porque o jogador normalmente ele tem algumas qualidades também. Então se o grande perigo tá em eu achar que vai ser um jogo fácil e a hora que começa a complicar as coisas eu acabo perdendo minha cabeça, perdendo a concentração. E isso é o que normalmente faz os atletas melhores tecnicamente perderem as partidas. Então, quando eu vou jogar com um jogador teoricamente mais fraco, eu não posso esperar um jogo mais fácil. Eu tenho que esperar um jogo duro, um jogo parelho, um jogo que eu não vou poder tentar muitas coisas diferentes, eu vou ter que tentar jogar o mais eficaz possível para que daí eu dê menos chances do meu adversário conseguir a vitória. Isso também, logicamente, vai aumentar minhas chances de ganhar o jogo. Então, eu não posso esperar um jogo fácil. Eu preciso esperar um jogo parelho, um jogo difícil que vai ter que ser pensado e jogado o tempo inteiro. E assim, essa é a mentalidade correta para eu encarar essas partidas. Eu vou falar aqui 5 táticas para a gente jogar contra jogadores teoricamente piores do que a gente. E a primeira tática é utilizar a consistência.
Se eu sou melhor tecnicamente que o meu adversário, isso significa que muito provavelmente eu cometa menos erros do que ele. Então, se eu prezar pela consistência no meu jogo, não tentar jogar matando os pontos a todo momento, a chance do meu adversário cometer mais erros do que eu aumenta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou jogar esses jogos é eu buscar ter consistência, buscar trocar bastante bolas, não ter pressa para matar os pontos. E isso vai fazer com que o meu adversário tenha que arriscar um pouco mais, porque ele vai perceber que na troca de bola ele não está ganhando, e com isso ele começa a me dar pontos de graça e o jogo começa a virar para o meu lado, começa a ficar mais confortável para mim. A segunda tática para jogar contra jogadores piores do que eu é tentar ter uma alta porcentagem de primeiro saque em quadra. Não adianta eu ficar tentando dar ace a todo momento e com isso a minha porcentagem de primeiro saque cai e eu sou obrigado a toda hora jogar com o meu segundo saque. Isso facilita as coisas para o meu adversário. Nesses jogos contra jogadores mais fáceis, a gente tem que tentar jogar simples. Então, quando eu jogo com uma porcentagem maior de primeiro saque, isso facilita um pouco mais, eu não preciso fazer tanta coisa com o primeiro saque, eu vou aumentar essa porcentagem e com isso eu vou entrar melhor nos pontos. Normalmente no primeiro saque o adversário está um pouco mais atrás para devolver, ou seja, eu tenho mais tempo também para eu bater a minha primeira bola. Então, se eu jogar com uma porcentagem mais alta de primeiro saque, mesmo que eu não force tanto esse primeiro saque, utilize alguns segundos saques no lugar do primeiro e busque essa porcentagem ali próxima de 70%, isso vai fazer com que eu tenha essa primeira bola muito mais confortável para mim em mais vezes. E daí vai ficar muito mais fácil, eu vou acabar cometendo muito menos erros no início dos pontos. A minha terceira recomendação tática para jogar esses jogos contra jogadores piores é que você tente jogar o mais simples possível. Não vai ser nesses jogos que você vai conseguir jogadas mirabolantes. Você tem que tentar ganhar os pontos de maneira simples. Ou seja, quando eu estou mais de trás, o adversário me jogou um pouquinho para trás, eu me defendo com mais altura, jogo mais vezes na cruzada, até sobrar uma bola um pouco mais confortável para mim, para daí sim eu tentar mudar a direção, atacar ele um pouquinho mais e um pouquinho mais para as linhas. Mas eu tenho que tentar jogar simples, com margem, fazer essa bola passar alta na rede, não buscar as linhas o tempo inteiro, porque quanto mais simples eu jogar, mais eu aumento as minhas chances de vitória. Menos erros não forçados eu vou cometer e com isso eu aumento as chances do meu adversário começar a cometer erros. Também não adianta eu tentar ficar tirando drop shots o tempo inteiro, curtinhas o jogo inteiro, ou jogar com muito ângulo, ou tentar um saque voleio, caso esse não seja o meu padrão de jogo. Eu tenho que tentar jogar da maneira mais simples possível, dentro do meu padrão de jogo. O que eu faço melhor? Eu jogo melhor da linha de base, então eu tenho que tentar jogar na linha de base. Eu jogo melhor indo à rede, sacando e voleando, então eu tenho que tentar sacar e volear. E não me dar o luxo de tentar coisas muito diferentes contra esses jogadores piores, porque eu vou acabar cometendo mais erros e o meu adversário vai somando pontos e o jogo começa a se complicar. Então, quanto mais simples eu jogar, mais eficaz vai ser o meu jogo. O quarto ponto fundamental para que eu ganhe jogos mais fáceis é que eu esteja mentalmente forte, preparado para a partida. Então, mesmo que teoricamente seja um jogo mais fácil, isso tem alguns perigos para mim, porque eu tenho, teoricamente, pelo menos na minha cabeça, devido ao ego, a obrigação de ganhar esses jogos. Então, eu tenho que estar mentalmente muito forte. O que é melhor? Eu sair, acabar perdendo um jogo e perder minha cabeça e ficar nervoso e bater tudo para fora e acabar perdendo o jogo? Ou mesmo que seja um jogo difícil contra um jogador pior, eu conseguir ganhar esse jogo no terceiro set, por exemplo? Falar, pô, eu sou melhor do que o meu adversário, mas não estava tão bem, não era um dia tão bom, mas mesmo assim eu consegui arrumar um jeito de ganhar. Então, tudo isso passa por estar mentalmente forte, independente do que aconteça na partida, de como ande a partida, mesmo que as coisas não estejam tão bem, ou não esteja num dia tão bom, ou o meu adversário, que é pior que eu, esteja num dia muito iluminado, mas mesmo assim eu não posso perder minha cabeça, eu tenho que me manter com a concentração alta, me manter mentalmente forte. Isso vai fazer que eu encontre oportunidades e mantenha a minha cabeça dentro de uma estratégia, que eu tente jogar mais simples, que eu tente jogar mais consistente, que eu tente jogar com mais porcentagem de primeiro saque. Tudo isso vai me ajudar a ganhar essas partidas, a reverter o placar a meu favor. Então, quanto mais forte eu estiver mentalmente, mais preparado para os momentos que podem acontecer na partida, mesmo para os momentos difíceis, maior a minha chance de vitória contra esses jogadores mais fracos. Um quinto aspecto que eu tenho que levar em consideração quando eu vou jogar contra jogadores mais fracos é eu conseguir atacar com um pouco mais de cautela. Eu não preciso atacar qualquer bola. Normalmente, se o meu adversário é mais fraco que eu,
ele não vai também ficar me atacando. Então eu posso escolher as bolas mais confortáveis para atacar, as bolas que eu faço melhor. Se eu não ataco tão bem de backhand e a bola sobra no meu backhand, eu não preciso necessariamente atacar essa bola. Às vezes eu posso jogar ainda uma bola um pouquinho mais alta na esquerda do meu adversário, com uma boa margem, para daí esperar uma bola mais curta na minha direita para que eu consiga atacar. E também, a hora que eu for atacar, que eu não preciso buscar tanto as linhas. Isso vai me ajudar a cometer menos erros nessa hora de ataque. O maior erro quando os jogadores vão atacar é eles tentarem fazer demais com a bola. Normalmente a bola já está curta, ou seja, o adversário já vai ter menos tempo de reação e daí mesmo assim eu fico muito ansioso para atacar e quero chegar nessa bola mais curta e encher a mão, bater às vezes mais forte do que eu bato lá do fundo da quadra. E isso acaba fazendo com que eu cometa muitos erros, porque eu vou buscar um pouco mais as linhas, a minha margem de segurança é menor, então eu vou cometer mais erros. Então o quinto ponto é a gente aprender a atacar com cautela, eu não preciso atacar o tempo inteiro. Vai aparecer boas oportunidades para eu atacar. E se eu tentar arriscar demais a todo momento, ou atacar sem tanta cautela, eu vou acabar cometendo muitos erros. Então esse quinto ponto, ataque com cautela. Tem uma história que é legal de compartilhar com vocês aqui, que exemplifica bem isso jogar contra jogadores mais fracos. Quando eu ainda era infanto-juvenil e estava jogando meus primeiros torneios da Federação Paulista de Tênis, eu lembro que eu passei para a semifinal de um torneio da Federação e eu ia jogar contra um outro garoto que treinava comigo, era da mesma equipe que eu, do mesmo clube que eu. O jogo era em outra cidade, mas quando eu fui jogar contra ele, teoricamente, eu sabia que eu tinha condições para ganhar. Nos treinos eu ganhava, é difícil eu perder os jogos para esse jogador. Então, quando eu fui jogar, eu não tinha tanta experiência, eu fiquei muito nervoso antes desse jogo. Então, eu não sabia como jogar e o ego não controlava tão bem a cabeça ainda. O ego falou, nossa, e se eu perder, o que vão pensar? A cabeça começa a escapar e a gente começa a alucinar coisas da nossa cabeça. Então, nesse momento, eu consegui estabelecer uma estratégia que me ajudou muito nessa partida, que foi a seguinte: eu vou entrar na quadra, vou tentar ser o mais eficaz possível, vou tentar trocar bolas, jogar o mais simples possível, porque isso vai me ajudar a vencer a partida. Se eu estiver jogando simples, cometendo poucos erros, meu adversário não tem tanta qualidade para ele me matar os pontos, ou seja, eu vou acabar levando vantagem no placar. E foi o que aconteceu. Começou o jogo, eu fui administrando, o placar começou a meu favor, e eu fui administrando o jogo e acabei ganhando esse jogo de 6-2, 6-2. Foi até um placar mais elástico do que normalmente era durante os treinos. Durante os treinos eram jogos um pouco mais equilibrados. Eu acabava ganhando, mas era 6-4, eventualmente até 7-5, 6-3. E eu fui jogar com ele nesse torneio e ganhei 6-2, 6-2, muito por conseguir controlar a minha cabeça, estabelecer uma boa estratégia, por mais que fosse simples, foi a estratégia correta que me possibilitou ganhar esse jogo. Tem um outro exemplo que já aconteceu quando eu já era treinador, de um atleta que treinava comigo na época, hoje ele está no tênis universitário, e ele foi jogar o primeiro torneio brasileiro dele. Ele jogava torneios da Federação Paulista e nunca tinha viajado assim para jogar torneios brasileiros. E quando saiu o sorteio da chave, esse torneio era em Serra Negra, ele pegou um jogador na primeira rodada que era um jogador tecnicamente inferior a ele. Então ele adorou, eu lembro que ele comentando, ele adorou o sorteio da chave e foi jogar contra esse jogador pior. Só que o que aconteceu? Ele não controlou bem a cabeça, por mais que eu tivesse conversado com ele antes. No começo do jogo, ele começou errando algumas bolas, um pouco nervoso, talvez por ser um ambiente um pouco diferente, ter mais atletas ali no ambiente do torneio. E ele começou um pouco nervoso e começou cometendo muitos erros. Então ele começou saindo atrás no placar. Se eu não me engano, ele começou perdendo esse jogo de 3-0. E eu lembro que eu tentava acalmar ele do lado de fora e ele não conseguia, ele estava muito acelerado. Até que uma hora, numa virada, quando ele veio perto da toalha ali ou para buscar a toalha, eu falei, tenta jogar mais simples, joga simples, troca a bola com ele. E daí acho que deu uma clarificada para esse jogador e ele começou a trocar bolas, sem fazer nada demais com a bola. O que começou a acontecer? O jogador que era pior tecnicamente que ele começou a se apavorar e começou a querer atacar e começou a cometer mais erros. E acabou que ele ganhou essa partida 6-4, 6-1, se eu não me engano, já fazem alguns anos, mas ele ganhou essa partida 6-4, 6-1. Tudo porque em um determinado momento da partida ele teve uma clareza de tentar jogar mais simples. E é o que a gente tem que tentar fazer quando joga contra jogadores piores. Eu não preciso jogar espetacularmente esse jogo. Eu preciso jogar um pouco mais eficaz que o meu adversário. Então esse foi um exemplo que aconteceu com um atleta meu, que acredito que seja bastante comum. Então nesses jogos, quanto mais simples você jogar, melhor.
O tênis é um esporte de erros, então tem uma estatística muito interessante que normalmente os jogadores que cometem menos erros não forçados acabam ganhando as partidas. Não é o jogador que faz mais winners durante o jogo, e sim o jogador que comete menos erros. É muito difícil eu dar mais winners do que erros, então normalmente eu cometo um maior número de erros e um menor número de winners. Então se eu focar muito em tentar dar mais winners, eu não vou conseguir muito mais winners do que eu daria normalmente, só que eu vou cometer muito mais erros. Então eu preciso me concentrar em cometer menos erros não forçados. Isso vai me ajudar a ganhar mais partidas. É lógico que contra jogadores mais fortes eu vou precisar ser um pouco mais agressivo, tentar algumas coisas um pouco diferentes. Mas, no geral, o jogador que comete menos erros, se o nível técnico for equivalente, é o jogador que vence a partida. E se eu for jogar contra um jogador que é pior do que eu tenho que tentar cometer menos erros do que ele. E isso, com certeza, vai me ajudar a que eu vença mais partidas como essa. Então, nesse vídeo, a gente aprendeu como se preparar mentalmente para esses jogos mais fáceis e eu esclareci aqui 5 táticas que a gente pode utilizar para que a gente consiga ser muito mais eficaz na hora de jogar contra esses jogadores. A primeira delas é a consistência, depois uma alta porcentagem de primeiro saque, tentar jogar de uma maneira mais simples, ser mentalmente forte durante a partida e atacar com cautela. Então esses são os 5 pontos que a gente passou, expliquei cada um deles, que podem ajudar muito a gente quando a gente for jogar contra jogadores tecnicamente piores do que a gente. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, se ajudou de alguma forma, deixa o seu comentário. Se você ainda não segue, siga o nosso canal, deixa o seu like aí, compartilhe com os amigos e valeu! Espero vocês aí no próximo vídeo.